Terminei uma tarefa que levou 2 anos para ser concluída. E logo após eu fiz uma reunião e isso ficou matutando na minha cabeça e eu tirei alguns insights que eu gostaria de compartilhar muito com você. E eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para os próximos compromissos e comprometimentos que você tiver. Eu e meu sócio, a gente tem uma série de imóveis que a gente deixa alocado. E desde o início, quando a gente começou a ter imóveis, a necessidade de ter um controle dele sempre foi algo muito importante. E a gente até começou a controlar, a gente levou algum tempo. Toda a organização de imóveis, ele começa sempre nas documentações básicas, que é aquele monte, escritura, matrícula, comprovante de pagamento, enfim. E depois, quando você começa a alugar ou vender, se torna em gerir isso, saber o que está alugado, o que está desalugado, o que falta, reforma, o que precisa de reforma, o quanto pagou, o quanto vendeu ou por quanto alugou. Essas informações, elas vão sendo esquecidas na cabeça, principalmente quando você acaba tendo uma certa quantidade. E há 2 anos atrás, quando a gente começou a ter uma certa quantidade de imóveis, eu tinha prometido para o meu sócio, não, eu vou fazer um dashboard que a gente possa utilizar e ficar olhando constantemente para ele para tomar decisões. Acabou que eu nunca efetivamente consegui fazer aquilo. Eu fiz algumas planilhas e uma delas a gente usa quase que até hoje. Meu sócio fez algumas modificações, a gente usou ele como uma base de dados mais consolidada para que a gente pudesse gerenciar todos esses imóveis. Só que a gente nunca teve esse dashboard que eu tinha prometido há 2 anos atrás. E a grande questão é que, tá certo, hoje com inteligência artificial, esse dashboard foi muito mais fácil de ser construído, de ser desenvolvido. Eu levei ali basicamente 2 dias apenas para fazer. Mas a grande questão é que ele não levou 2 anos efetivamente para ser construído, porque a demanda, o conhecimento técnico que ele exigia era grande, ou porque eu realmente não tinha tempo. É porque eu realmente não tinha dado a necessária atenção e não tinha colocado como prioridade. Eu fazia sempre que dava. Só que à medida que quando você tem empresa, quando você tem negócio, quando você tem filhos, na maioria das vezes não dá qualquer tempo. Ou você programa uma atividade, ou você não vai fazer. E logo depois, depois de ter concluído, eu enviei para ele, com um atraso de 2 anos, eu até comentei com ele. Eu tive uma reunião com uma líder do meu time, e eu falava para ela sobre isso. Sobre, cara, não adianta, você precisa ter um controle muito bem pensado da sua agenda, se você quiser cumprir aquilo que você precisa fazer, e se você quiser fazer aquilo que vai te render frutos daqui a algum tempo. Você precisa ter um controle muito bem estipulado. Porque assim, isso eu trago como um conceito para a vida, não apenas para imóveis, mas para a sua realidade. Pensa assim, ó, eu tenho certeza que você tem um trabalho. E eu tenho certeza que esse trabalho te toma pelo menos 1/3 do seu dia. É o normal. Além dessas atividades, tem as atividades de cunho extra. Então, às vezes, você precisa entregar um relatório que não deu tempo de entregar nas 8 horas de trabalho normal. Ou, às vezes, você precisa fazer uma atividade a mais, se você quer ser promovido na empresa ou algo do tipo. Se você quer bater a meta, você tem que fazer o a mais. Além disso, na sua vida vai ter também o seu casamento, os seus filhos, talvez os seus pais, comprometimentos na igreja ou coisas do tipo. Então você tem toda a sua vida social. Só que uma coisa que as pessoas já têm uma dificuldade muito grande em organizar apenas esses 2 escopos. O escopo social, em que aqui eu considero família e amigos, e o escopo profissional, em que são as atividades que você faz hoje. Só que uma coisa que eu ouvi um cara falar, e isso fez muito sentido, o que paga a sua conta hoje, o que põe comida na sua mesa hoje, é o seu trabalho.
Mas o que vai te dar condições de pagar a sua comida no futuro ou não é aquilo que você estuda e é aquilo que você complementa. Então é inevitável se você quer ser alguém, se você quer crescer na vida, você precisa estudar. O simples fato de você estar vendo esse vídeo provavelmente indica que você está neste caminho. Mas você sabe que você precisa ter um certo estudo formal, pelo menos algum caminho, algum norte para onde ir. Então você precisa fazer uma coisa a mais. Quando você vai fazer isso? No trabalho, depois do trabalho. E aí você entra num grande ciclo de, beleza? Eu mal dava conta de realizar o meu trabalho e ter um tempo com a minha família ou ter um tempo social. Agora eu tenho que ativar mais uma coisa. Sim, isso é verdade, é inevitável, não tem o que fazer. Você pode chorar que o mundo é triste, mas essa é a realidade. E qual que é a solução para isso? Organização. Você precisa ter claramente aquilo que você quer fazer. Enquanto eu falava isso para minha líder, eu mostrei a agenda de segunda-feira dela. E ela tinha 8 reuniões na segunda-feira. Pequenos espaços, alguns de 15, alguns de 30. Eu acho que o espaço mais longo que ela tinha entre essas reuniões era de 45 minutos. Eu falei, tá vendo isso aqui? Se você na segunda-feira não acordar sabendo exatamente o que você vai fazer, você não vai realizar nada além dessas reuniões. E olhe lá. Se você esperar acabar uma reunião para pensar, e agora o que eu faço, não vai acontecer. E a sua vida também é assim. Se você pega a sua semana, começa segunda-feira, parece que vai se arrastando. Se você não sabe exatamente o que você precisa concluir, completar na semana, chega sexta-feira, você olha para trás e fala assim, cara, eu não cumpri nada. Eu mais existi essa semana. E é assim. A minha sugestão para você é que você passe a ter pelo menos talvez 2, mas no máximo 3 grandes objetivos toda semana. Cara, eu levei 2 dias para fazer uma coisa que, na real, eu estava procrastinando durante 2 anos. E eu tenho essa sensibilidade, ou melhor, eu tenho esse costume de colocar 2 a 3 grandes metas para cumprir na semana. A real é que eu nunca tinha comprometido. E aí entra no caso que provavelmente você nunca se compromete com algo que realmente importa. Talvez você tá nessa pegada de estudar imóvel de leilão já tem um tempo, mas você nunca se comprometeu de fato a aprender para você realizar. Ou pode ser qualquer outra coisa, mas é alguma coisa que vai te dar capacidade de ter um ganho a mais do seu trabalho, que é algo que vai te dar liberdade para o seu futuro, que vai trazer segurança para sua família. Você nunca se comprometeu. E aí, se você não se compromete, você não agenda essas tarefas. Ou melhor, se você não se compromete, você não transforma isso em tarefas. Se você não transforma isso em tarefas, você não coloca isso na agenda. E se você não coloca isso na agenda, passa o tempo e você nem viu acontecer. Minha sugestão para você é que você seja bem claro o que você quer, o que você precisa. Eu não sei exatamente o que você faz hoje, mas eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, você quer alguma coisa a mais. O que é essa coisa a mais? O quanto você precisa dessa coisa a mais? Essa coisa a mais pode ser resumida em que tipo de tarefa, em quanto de dinheiro ou em quanto de recurso, qualquer que seja ele. Você definiu isso. Você precisa necessariamente separar ele. Você não vai conseguir. Vamos usar o exemplo aqui, você está no canal, em que eu falo sobre aquisição de patrimônio através de leilão de imóvel. Você não sabe nada sobre arrematação de imóvel. E aí você define, não, beleza, eu entendi isso que o Everest falou, e a partir de hoje eu defini que eu vou arrematar um imóvel de leilão. Eu preciso, ou melhor, eu preciso acumular patrimônio, e esse acúmulo de patrimônio vai ser através de imóvel de leilão. Você definiu um objetivo, ótimo. Mas esse objetivo não quer dizer nada se você não tem uma meta. Beleza, quero fazer isso. Mas qual que é o próximo passo mais claro? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou conquistar, eu vou arrematar o meu primeiro imóvel até o fim desse ano. Uma meta clara. E aí, essa meta traz pequenas subtarefas. Seria como num jogo você ter as side quests ou os pedacinhos das quests, que é o quê? Bom, beleza, se eu quero até o final do ano arrematar um imóvel, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender isso, isso e isso.
E aí, inclusive, se você quiser aprender a arrematar um imóvel de leilão, aqui na descrição, leilões caixa do zero arrematação 60 dias. Um protocolo que em 60 dias, se você cumprir, você arremata o imóvel de leilão. Tá aqui na descrição. Mas aí, beleza, eu defini o que eu preciso saber. Agora eu preciso agendar isso. E aí, obviamente, que enquanto você agenda isso, você não vai ter tempo para fazer só isso. Foi isso o tempo em que você poderia simplesmente chegar, parar tudo que você está fazendo e fazer uma coisa nova. Você ainda tem o seu trabalho, você ainda tem os seus compromissos familiares, seus compromissos sociais, tem tudo isso rodando. Então você tem que consertar na roda, ou melhor, você tem que fazer um upgrade na sua roda enquanto ela gira. E aí como é que você faz isso? Pequenos espaços. Bom, se eu preciso aprender tal coisa, eu não tenho muito tempo, eu vou separar 1 hora na terça, 1 hora na quinta e 2 horas no sábado. É o que eu consigo fazer. Legal? Aí você vai fazer. E aí você define qual é as 2, ou no máximo 3, mas pelo menos uma grande meta no final da semana. A semana inteira eu preciso pelo menos terminar, um exemplo, 2 aulas. Eu preciso pelo menos saber fazer tal coisa. E aí você vai. Aí na próxima semana, a mesma coisa. E na próxima semana, a mesma coisa. E aí quando você vê, parece que você andou muito pouco ao longo das semanas. Quando cada semana você fala, nossa, mas isso foi tão pouco, foi tanto esforço. Mas quando vai passando algumas semanas, você olha para trás e parece que a única coisa que você conquistou, que você lembra pelo menos, é exatamente esse a mais. Então foi um baita de um resultado. É isso que você tem que trabalhar. O seu comprometimento com o seu futuro. Você não pode mais esperar. O tempo está passando. As oportunidades estão mudando. A vida está acontecendo. Se você não efetivamente definir aquilo que você quer e definir, trabalhar isso ao longo das próximas semanas, o tempo vai passar. Cara, a gente já está no meio do mês de agosto. Daqui a pouco vão faltar apenas 3 meses para o final do ano. Você lembra exatamente que em dezembro do ano passado você provavelmente prometeu várias coisas e talvez você não tenha feito nada exatamente por isso. Não leve 2 anos para cumprir uma atividade. Ou pior, não leve 20, não leve a vida inteira para você perceber que a sua vida passou diante dos seus olhos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e eu quero que você comente aqui embaixo se ele faz sentido, se isso te ajuda, se te motiva ou te desmotiva. A gente vai conversar por lá. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!